Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor, o seu direito, respondendo às dúvidas dos telespectadores. Tem entrevista sobre as terapias hormonais, bate-papo sobre azia, gastrite, refluxo e ainda uma conversa sobre acupuntura no tratamento da fibromialgia. Eu estou te esperando através do nosso WhatsApp. Participe do programa através do WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais. É fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E para assistir a programação ao vivo e ficar por dentro de todas as novidades, é através do nosso site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram é @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Fácil de mandar sua mensagem participando do programa de hoje, sempre o nosso ao vivo, e sugerindo temas para as nossas próximas entrevistas. Começo o bate-papo de hoje, na verdade, com o quadro Seu Direito, do nosso advogado Leonardo Girundi. Roda o VT. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, ótima tarde, que alegria estar mais uma vez aqui com você, tratando do seu direito. Se você está aí sentado, às vezes na cozinha, né, fazendo o seu almoço e está aí pensando, aí aquela dúvida de direito, aquela dúvida jurídica, como é que eu faço em relação a esse problema com o meu vizinho, a questão do condomínio, aí essa relação do meu parente, da questão da herança e a divisão dos bens, como que vai ficar, houve um falecimento na família. Não sei qual que é a sua dúvida, não sei qual que é a sua dificuldade, mas sei que eu posso te ajudar. Então mande sua dúvida, sua pergunta aqui para o seudireito@hittv.com.br que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Aproveite e nos siga lá no @Leonardo Girundi, mandando também suas dúvidas, suas perguntas e também as suas críticas e falando o que você está pensando no nosso quadro. Eu falo que esse quadro é muito legal, porque aqui nós falamos do seu direito. Mande sua dúvida para nós. Olha aqui, faça como a Maria José, lá de Taubaté, São Paulo. Olha aqui, em quais circunstâncias um empregado tem direito de utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço? Eu tenho falado sempre aqui que no Brasil nós temos tantas siglas, né, que às vezes a gente nem sabe de qual nós estamos falando. Essa aqui, que é tempo de serviço, tempo de garantia ou garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, essa sigla significa exatamente isso. E o que é isso? Você que é ligado a uma empresa, essa empresa tem que depositar 8% do valor que você recebe por mês para garantia no seu tempo de serviço. Quando você é demitido sem justa causa, você tem direito a sacar esse fundo de garantia por tempo de serviço, tá? 8% por mês. Então, por ano, normalmente é um salário que você tem ali de reserva. E para que serve esse dinheiro? É para dar uma garantia. Você trabalhou durante um período e você vai ter uma certa estabilidade após sair do trabalho. Então, não é em qualquer momento que você pode utilizar. E por isso, essa dúvida da nossa amiga lá, Maria José de Taubaté. Quando é que pode ser utilizado? Você pode utilizar quando é demitido sem justa causa. Você pode utilizar o fundo de garantia para aquisição do seu imóvel, para sua casa própria. Lembrando que o fundo de garantia, ele é gerido e administrado ali pela Caixa Econômica Federal. Então, você pode utilizar para a aquisição da casa própria. Você pode sacar no caso de aposentadoria. Você aposentou, você pode levantar o valor. Você pode sacar em casos de doenças graves, né? Câncer e outros tipos de enfermidades, são algumas relacionadas em casos de enfermidades graves, você pode levantar. Existem momentos, né, que no governo que é normal isso acontecer, por exemplo, em casos de enchentes, em momentos específicos de pandemia, é possível também o governo fazer ali uma resolução específica para liberar parte do fundo também. Então, existem esses casos, mas normalmente são nesses casos. Se você for demitido, por exemplo, com justa causa, você não pode levantar o seu fundo de garantia. Lembrando que ao ser demitido, por exemplo, sem justa causa, você, além do fundo de garantia que já está lá guardado para você, você recebe também uma multa de 40%. A empresa deposita para você uma multa de 40% sobre o valor que ela já depositou. Então, se ela ficou ali um ano depositando para você, você tem ali R$2.000, ela ainda deposita mais 40% para você. E aí, ao ser rescindido o seu contrato de trabalho, você recebe os R$2.000 mais os 40%, mais R$800 para você ter ali direito de R$2.800. Essas são as causas e os motivos para você levantar
o seu fundo de garantia. Espero ter respondido a nossa ouvinte, a nossa telespectadora lá de Taubaté, e estou aqui aguardando a sua dúvida e a sua pergunta. Mande para nós que eu vou te responder. Um grande abraço e até a próxima. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Sempre uma ótima oportunidade para ficar por dentro do nosso direito, né? Para tirar as dúvidas jurídicas. O Dr. Leonardo explica, fala fácil, né? É muito fácil de compreender e aí esclarecer os nossos questionamentos. Muito legal. Para começar o bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber a doutora Raquel Menezes. Ela é médica endocrinologista e nutróloga e bate-papo conosco sobre as terapias hormonais. Doutora, primeiro agradecer a sua presença aqui. Adoro aprender com você. Muito bom ter você aqui novamente. Eu que agradeço. E até um assunto muito importante que no meio médico, para nós médicos, parece assim ser uma coisa comum. Mas o pessoal ainda tem muitas dúvidas, vai deixando, e a reposição hormonal é importante sim, qualidade de vida, e tanto para homem quanto mulher. Não é quando a gente fala reposição hormonal, só pensa assim, é na menopausa, né? Então esse assunto não é para mim. Não, fica ligadinho porque esse assunto é para você sim. Homem, mulher, e independente da idade, a gente precisa prestar atenção na parte nossa de hormônios. Justamente por aí que eu começo então, porque muita gente tem disfunção na tireoide. E aí faz uso do medicamento, porque a tireoide não é competente mais para produção daqueles hormônios. E isso é um tipo de terapia hormonal? É um tipo de terapia hormonal. E as pessoas falam, eu tenho medo de reposição de hormônio. Eu falo, gente, o que a gente tem que ter medo é de ter deficiência hormonal no nosso corpo, que isso sim traz prejuízos pra gente. Na parte do hormônio da tireoide, né? Isso daí vem trazer o quê? A questão de concentração, memória, na parte nossa do intestino, batimentos cardíacos. Quando a gente fala principalmente do hipotireoidismo, a pergunta que o pessoal fala assim, é aquela que engorda, né, que deixa o metabolismo mais lento. Aí eu falo, olha, presta atenção, metabolismo mais lento é tudo, né? O que é tudo? Parte cardíaca, e aí a gente só associa isso a peso. Então quer dizer, se você tem uma alteração na tireoide, vamos supor que você não tenha tido o ganho de peso, né? Aí você vai falar assim, então eu não preciso repor, porque tá tudo bem, eu vi lá nos meus exames, só que não, é importante sim. Muitas das vezes você não vai ter, naquele momento, você não vai vir com uma queixa. Eu tô percebendo que eu tenho isso. Não, é silencioso, vai indo, você vai deixando. E passado o tempo, você vai falar assim, poxa, por que deu essa alteração? Aí quando a gente vai olhar lá, a alteração da tireoide, né? Então é importante sim fazer a reposição, tá? Aproveitar o gancho da tireoide. No exame, pode estar tudo bem, mas a pessoa apresentando sintomas, sinais clínicos, que você pode suspeitar que seja da tireoide, mas no exame não está ainda ali pode estar mais baixo um pouco, Sim. mas que não está perto da no normalidade, valor de referência. né? Isso, está dentro do que a gente chama de valor de referência. Exato. É muito comum isso daí, tá, gente? Então, assim, valor de referência nos exames, tem lá aquele parâmetro. Só que eu sempre falo, a gente olha exame e olha paciente, né? Porque a gente tem que olhar a sua queixa. Se a sua queixa condiz com aquela o teu exame a gente pega ali e tá batendo na trave e você tem queixa, cansaço, queda de cabelo, unhas quebradiças, parte intestinal, tudo isso daí vem a ser para um alerta para o médico olhar e falar assim, poxa, será que ela não está tendo um hipotireoidismo subclínico que a gente fala, né? Então, tudo depende, gente, não é uma receita de bolo para todo mundo. Por isso que é importante você levar os seus exames, ter um acompanhamento e ter uma conversa com o seu médico, porque aí, através dessa conversa, que a gente vai poder avaliar, analisar se tem alteração e aí começar a repor o hormônio. Tá. Então, na tua consulta, tem parte clínica e tem exame envolvido. Porque para hormônio você precisa muito saber ali dos exames também. Tem que fazer. Tem que fazer porque não tem como a gente diagnosticar, né? É óbvio que a gente olha o exame, eu sempre falo, para ter um norte. Tá com aquela discreta deficiência, qual que é a dosagem que a gente vai entrar, qual que é o peso, né? Legal. Então, isso daí é importante para a gente avaliar. A gente avalia o peso, avalia quanto que tem de alteração lá naquele exame, né? Então, assim, às vezes a gente pega um exame de um paciente que o valor de referência da tireoide, tá? E de novo, gente, eu tô falando aqui um modo geral. A gente pega o exame, vai de 0,4 até 4,5. Aí o do paciente tá 4,5. Eu tô bem. Você olhou o TSH. Aí a gente vai olhar os seus outros hormônios, que é o hormônio, que é o T4 e o T3. Será que eles estão, mas tá muito baixinho? Poxa,
tá com o TSH quase tocado ali no alto. Com o hormônio, aí a gente pega o T3 e o T4 ali baixinho. Vamos fazer a reposição, né? Então, o exame, sim, é importante para a gente avaliar e saber qual a dosagem que a gente vai entrar. E quando a gente pega um paciente que ele tem um TSH de 21, sendo que o valor de referência é 4,5. E, de novo, o valor de referência é 4,5, depende, tá? Se a mulher está gestante, a gente baixa mais ainda esse valor de referência. Por isso que a gente não pode falar assim, não, tô dentro da referência, mas a gente tem que analisar o seu caso. Se você é uma mulher gestante, a gente vai jogar mais para baixo ainda, de um 2,5, 2, tá? Tem obstetra que ela é mais conservadora, ela joga mais para baixo ainda esse valor de referência. Legal. Então pode ser uma questão momentânea da Pode. necessidade da reposição hormonal. Sim. E para isso precisa desse acompanhamento. Ou pode ser algo que a pessoa vai precisar, uma falência, por exemplo, da competência da tireoide, a pessoa vai precisar continuar repondo até o fim da vida. Aí vai ser necessário continuar. A dosagem, se teve oscilação de peso, aí é uma outra história. Para esse outra ajuste história. de dose é diferente. Exato. Mas o acompanhamento, ele deve ser contínuo. Tem que ser contínuo, porque é que nem você falou, aumento de peso, a oscilação do peso e a oscilação de outros hormônios também. Porque vamos imaginar, tá? Então a mulher, ela já tem o hipotireoidismo, ela já sabe, beleza. Só que aí ela chega na menopausa, ela vai ter alteração dos outros hormônios também. E aí que a gente vai ter que avaliar, poxa, será que isso daí, quando ela entrou na menopausa, intensificou o déficit dela da tireoide? Então a gente vai ter que olhar os hormônios dela, tanto da menopausa, quanto os hormônios da tireoide, para ajustar. E às vezes pode ser que aumente dose. Doutora, hoje a gente sabe, o acompanhamento ginecológico de toda mulher, ele deve acontecer sempre. E o ginecologista é o médico que também pede os exames hormonais para conseguirem nos auxiliar. Mas tem acontecido muito hoje de pensar muito bem no método contraceptivo, por exemplo. Se for possível não usar os hormonais. Sim. Existe um pensamento e uma tendência hoje de usar menos, quando possível, né, o medicamento hormonal. Tem porquê, pensando aqui no corpo estar desregulado em hormônios, de repente uma exposição por longo tempo, pensar que hoje os casais pensam em engravidar mais tarde, então naturalmente a exposição nesse método, se ele for hormonal, vai ser maior, ou em nada tem a ver o uso de um remédio, quando tem a prescrição e o acompanhamento, mesmo que seja hormonal, com esse desbalanço. Parei de usar e agora, às vezes não consegue engravidar. Mas a culpa, dizem, não é do anticoncepcional. Mas de estar desregulado, pode ter influência? É porque, assim, vai muito de metabolismo, né? Então, assim, às vezes a paciente, ela já tem uma maior propensão, porque para engravidar, o que a gente tem que olhar? É todo um contexto. A parte alimentar, a parte de atividade física e, sim, a parte hormonal. E, às vezes, os seus exames estão dentro da normalidade, só que tem aquela dificuldade de engravidar, né? E aí você faz os exames e fala assim, não, tá tudo direitinho, tá tudo bonitinho. Mas também prestar atenção nisso daí de engravidar, que a gente tem que olhar tanto os exames da mulher quanto do homem, tá? Não é só o da mulher. Às vezes você fala assim, eu tô tentando engravidar, não consigo, mas já chegou a olhar o do seu marido também, né? Que isso daí também vem a ser importante. Mas vamos imaginar que sim, olhei, tá tudo direitinho. Aí a gente tem que fazer um acompanhamento, sim, ginecológico. Agora, o que acontece? Tem casos que a gente sabe que foi usando anticoncepcional, foi usando, e aí quando parou, né, ela não conseguiu engravidar. Só que também não dá pra gente pegar e falar assim, foi por conta do hormônio. Porque pode ser que ela também não tivesse tomado o hormônio por um bom tempo e vem apresentar essa dificuldade, né? E aí, o que a gente tem que colocar? Por que usa o anticoncepcional, né? Até mesmo porque, como método contraceptivo, naquela época, naquele momento, ela não estava, não tinha decidido nessa gestação. E aí, quis retardar um pouco, tudo bem, não tem problema. Mas o que é sempre importante? A gente sempre fazer um acompanhamento e voltando para essa parte, né, que também é da parte de hoje em dia da mulher, se você pretende, né, a gente está retardando mais ainda a gestação, o que é importante? Você olhar, falar assim, poxa, no momento agora eu não quero engravidar, legal? Então, procurar um obstetra, né, tipo a ginecologista, que trabalha com essa parte para você fazer o quê? Até um congelamento de óvulos para mais para frente você ficar tranquilo e falar, poxa, já fiz, já tá tudo direitinho, vou ficar mais relaxada quanto a isso para não atrapalhar mais tarde a sua gestação, né? E esses são tratamentos que a gente pode fazer preservando
o nosso bem-estar. Muita gente não quer fazer porque sabe que esse estímulo pode reter líquido e aí a queixa é de engordar da mulher. Mas dá para acompanhar. E eu tenho as pessoas que compartilham a vida, né, na internet, elas têm falado. Então tá fazendo o tratamento lá da reprodução assistida, né? Estão ou congelando só óvulos ou já congelando o material do homem e da mulher juntinhos, formando ali o embrião. Tá fazendo acompanhamento com a nutróloga. Exato. Né? Tá acompanhando, porque você também não quer. Não é só porque pode reter líquido, que muita gente engorda, que você precisa passar por isso. Exato. Então, deixar os hormônios todos dentro ali do parâmetro que vai possibilitar essa coleta e esse tratamento e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dessa pessoa. Para preservar a saúde, é claro que assim, vamos pensar na parte da estética, você não quer engordar e a gente sabe que dá aquela alteração hormonal. Pode ter o ganho de peso? Pode, mas a gente pode amenizar esse ganho, essa retenção de líquido. E outra coisa que é importante também, os minerais e vitaminas, eles são importantes? Claro que é. Então, o nosso corpo também tem que estar bem preparado para uma gestação, né? Então, assim, se você tem deficiências de minerais, vitaminas, como que o teu corpo vai estar funcionando bem? Então, também é legal você fazer essa parte sua de reposição, da parte assistida, mas ver a parte de minerais e vitaminas para potencializar o seu resultado, para você estar mais disposta, para o teu corpo estar bem preparado para receber aquela gestação. Você falou de disposição e aqui, então, é claro que existe a terapia de reposição hormonal para as mulheres que estão na menopausa, mas eu queria falar principalmente para as mulheres que não estão ainda na menopausa, porque podem ter a necessidade de fazer qualquer tipo de reposição e acompanhamento, e isso é fantástico. Não está na menopausa ainda, tem 40 ou por volta de, então 37, 40, 43, pensar de 37 a 43, uma exaustão, um cansaço. Aí elas falam, não pode ser hormonal, porque eu não estou na menopausa. Pode ser algo que esteja desregulado e dando esses sintomas e deixando essa pessoa muito... Às vezes até com... questão da temperatura, mas tá calor, suar muito, mas não estão na menopausa. Tem menstruado regularmente. Pode ser hormonal? Pode ser sim hormonal, né? Não significa que ela esteja entrando na menopausa. Porque vamos colocar uma média aí, entre 48 e 52 anos que entra na menopausa, uma média. Aí você fala, poxa, mas eu estou com 37, né? Que nem foi o exemplo que você deu, em 37 a 43 anos. Se a gente for seguir essa lógica para 48, eu ainda não estou na menopausa. Sim, mas o que a gente tem que pensar também? Hoje em dia, a nossa vida é muito maluca, né? Questão do sono, a gente não dorme bem. A questão da alimentação, não é que a gente tem que comer, eu sempre falo, não tem que comer, eu só tenho que comer orgânico, 100% saudável e tal. Se você conseguir, ótimo, perfeito, maravilhoso, melhor dos mundos. Mas no dia a dia, o que a gente fala, comer bem? A gente come muito fast food, a gente come muito ultraprocessado, a gente come muita coisa que venha inflamar o nosso corpo. O que é inflamação? A gente come muita farinha branca, muito açúcar, muito refinado. E isso também vem trazer malefícios para o nosso corpo. Que traz alteração hormonal? Traz. O sono, um exemplo, né, simples. A gente não dorme direito, a gente está trabalhando direto. Mas é porque eu tenho que chegar em casa, porque trabalhei o dia inteiro, aí eu tenho que chegar em casa, tenho que ter filho, tenho que arrumar as coisas, tenho que arrumar a marmita pro dia seguinte. Dorme pouco. Nesse dormir pouco, a gente tem alteração dos nossos hormônios também. Então, da gente pensar numa menopausa, não, pode ser que você realmente não esteja na menopausa, mas tem alterações de hormônios, minerais e vitaminas, essas deficiências que venham sim a prejudicar, e aí você vai estar se sentindo mais cansada, mais indisposta, homens também tá mais cansado, mais indisposto, e aí você vai ver a parte sua hormonal tá dentro da normalidade, mas também por conta dessa bagunça toda nossa do dia a dia, as mulheres apresentam sim uma deficiência de hormônios e os homens também, e não precisa estar exatamente na menopausa. Porque parece que é assim, né? Tipo, hoje entrei na menopausa, então hoje que cessou meus hormônios, né? E tudo, né? Não é assim. Você vai tendo aqueles sintomas, vai aumentando um pouquinho. E nos homens também, só que os homens eles não percebem. Que eles vão falar assim, eu aposentei, tô cansado, tô aqui no sofá mesmo. E é assim, é cansaço do dia a dia. Não é o cansaço do dia a dia. Tem sim o cansaço, mas tem também a sua deficiência de hormônio que tá deixando você o quê? Mais cansado, né? Aquele cara que, era mais ativo, fazia atividade. Vou ficar aqui no sofá e tá tudo bem pra ele. Não, é deficiência sua de hormônio que você nem sabe. E nesse sentido, os homens encaram melhor a reposição hormonal ou
somos nós, as mulheres, que encaramos melhor. Tem diferença disso? Os homens, eles acabam, eu acredito que eles acabam encarando um pouco melhor do que as mulheres, porque a mulher fica muito com aquela história, hormônio dá câncer. Né? E o homem, ele vai lá e fala assim, tá com deficiência hormonal, porque o que a gente fala pro homem, né? Olha, deficiência de testosterona pode dar cansaço, pode perder massa muscular, libido, a parte sexual. Então, o cara, ele já se liga, ele fala, poxa, tô perdendo músculo, Os benefícios vão superar os possíveis riscos, né? Tô perdendo músculo, tô tendo acúmulo de gordura. E da parte da libido, então, na parte sexual, então eu vou querer fazer assim a reposição. Mas o homem, ele demora um pouco mais, né? Os homens, quando vão, eles aceitam melhor do que as mulheres. As mulheres, você tem que, explicar um pouco melhor para ela, porque elas têm muito aquela história do câncer, né? E o homem, ele já aceita bem melhor. E até porque a gente sabe que a grande maioria dos pacientes, quando vão procurar homens, quando vão passar, eles falam assim, Raquel, eu quero ter disposição, quero fazer atividade física. E aí, quando você mostra os benefícios para ele, vê que ele está realmente deficiente através dos exames, ele fala, opa, vou fazer. E, claro, tem contraindicação para o uso de hormônios. E isso vai ser respeitado em qualquer faixa etária. Tem contraindicação porque a gente tem que analisar. É por isso que a gente sempre fala, tem a parte dos exames, né? E aí a gente tem que ver, será que a paciente, ela teve um histórico de câncer, né? Ela teve o histórico de câncer? Dela mesma. Dela mesma. Para qualquer tipo de câncer? Na parte nossa que a gente olha, assim, a parte de mamas, a parte de endométrio. Por isso que quando a gente vai fazer, a gente pede os exames, além dos exames de sangue, a gente pede os exames de imagem. Um transvaginal, o exame de mamas, pra gente ver tudo direitinho. Não é simplesmente falar assim, tá com deficiência, vamos começar com os hormônios, né? Tem a quantidade ideal e cada caso é um caso. Então, por isso que a gente pede ali, vamos olhar o endométrio dela, será que tem alguma alteração? Se não tiver, tá tudo bonitinho, tem indicação. Mesmo que a minha mãe teve câncer, tá? Por isso que a gente tem que avaliar que tipo de câncer que teve e também, assim, foi a sua mãe, não foi você que tem aquele histórico, né? Então... E, apesar de chamar também terapia hormonal, de reposição hormonal, quando fala da tireoide, essa questão de contraindicação, baseado no histórico de câncer, é para a necessidade de repor hormônios sexuais, né? Exato. Tanto masculinos quanto femininos. Isso, os hormônios sexuais. Os hormônios da tireoide, a gente tem crianças fazendo reposição, né? Então... E é super importante, até a gente falou do planejamento para engravidar, é muito importante acompanhar para quem já tem o hipotireoidismo, né? Enfim, para quem tem algum tipo de problema ali na tireoide, porque é fundamental para o desenvolvimento do bebê e logo no comecinho já se faz necessário, né? É fundamental até para você, da gente ter a gestação, né? Então, às vezes, tem mulheres que, tem dificuldade, né? Falam assim, poxa, engravidei, perdi. E aí a gente tem que ver a parte do hormônio. E também quando está na gestante, não, tá tudo bonitinho, minha gestação tá indo bem, mesmo assim a gente tem que acompanhar para não afetar o bebê no crescimento e desenvolvimento da criança. Muito legal. Agora, a via de fazer isso é via oral para a reposição da tireoide, via oral, e tem uma recomendação bem clara de tomar antes do café da manhã, né? Então precisa esperar um pouquinho para se alimentar. O hormônio da tireoide, eu brinco, né? Ele é chatinho. Ele é chatinho por quê? Porque você tem que pegar o ritmo, né? Você tem que pegar esse hábito. O que é o hábito? De pelo menos 30 minutos, de 30 a 40 minutos antes do café da manhã e antes de qualquer remédio. Ele é um remédio que eu brinco assim, eu falo que ele é egoísta, ele quer atenção só para ele, né? A prioridade é dele. Então, primeiro ele, que aí tem a absorção, nós estamos em jejum, a melhor absorção do hormônio da tireoide, e aí depois você começa a tomar o seu remédio, porque tem gente que tem também diabetes, pressão, então tem que associar. Aí espera 30 minutinhos, aí você toma os seus remédios e também aí depois que você toma o seu café da manhã. Então os hormônios da tireoide é por via oral. Reposição hormonal, quando a gente fala dos hormônios sexuais, estou na menopausa, o homem, né, cansado, digamos assim, andropausa, a gente tem a indicação tanto a gente tem em gelzinho, tá? Então, assim, para passar o creme em gel todos os dias.
ele tem que ser diariamente. Tem a indicação também de ser feito intramuscular, injetável, né? E tem também, hoje em dia, o chip, que a pessoa coloca o implantezinho, né? É uma coisa simples que você faz ali no consultório, não precisa ser nenhum centro cirúrgico, mas que também você coloca, e aí ele é no período ali de 5, 6 meses que você coloca o chip. O gelzinho tem que ser diariamente e a aplicação intramuscular, aí vai depender da dose e de cada exame, né? Mas vamos colocar aqui uma média de 15 dias para fazer o intramuscular. Muito legal. Agora, tem um acompanhamento de excelência que é fantástico, né? Para você poder ter sua saúde plena sempre, em qualquer fase da vida, né? Ah, não tô conseguindo dessa maneira, então você tenta outra, porque pode funcionar dessa forma também. Muita gente que começa com gelzinho e depois escolhe outras porque a pessoa formas, não... né? Às vezes a pessoa pergunta, os pacientes perguntam, né, qual que é a melhor forma? Eu falei, não tem a melhor forma. A melhor forma vai depender do quê? Que a gente se adapta. Algo que você vai se adaptar e que o teu corpo também. Às vezes tem gente que fala assim, gelzinho eu não consegui absorver tanto, né? Porque também esquece, né? E aí também tem essa. Esquece e também, tava muito calor, a pessoa transpira. Ou, eu passei e logo em seguida vou tomar banho. Não dá. E tem todo um jeito certo, porque tem que absorver aquele gelzinho direito para depois você voltar às suas atividades normais. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Lá no Instagram é @doutora Raquel Menezes, @DRA Raquel Menezes. E o telefone WhatsApp é 11 91453 4790. 11 91453 4790. Doutora, obrigada por ter vindo. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada, Até mais. Viu? Até mais. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre azia, gastrite e refluxo. Eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de azia, gastrite, refluxo. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Lucas Nassif. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Que bom, eu que agradeço poder conversar um pouquinho sobre refluxo. E assim, coisas que impactam demais a vida das pessoas. E muito curioso que as pessoas se acostumem com determinadas situações. Eu sempre tenho azia, ou eu tenho refluxo. E aí se pergunta, mas você já foi tratar? A pessoa às vezes nem sabe que se trata de algo que tem que fazer diagnóstico, não é só achar que tem, e que tem tratamento, né? O refluxo, esses sintomas, muitas pessoas eles acreditam que são normais. Que a pessoa tenha alguma má digestão, eructação, né, os arrotos, a má digestão, as pessoas náusea, as pessoas acreditam que são coisas normais do dia a dia e muitas vezes confundem realmente com os hábitos, né? Então, se a pessoa não mantém o mesmo hábito, a mesma rotina, ela vai realmente conviver com aqueles problemas para sempre, né? Dá para dizer que tem pessoas que são mais sensíveis? Porque o que a gente vê, tem gente que quando exagera demais, aí tem muitos sintomas. Mas no dia a dia, seguindo ali uma dieta mais tranquila, tá tranquilo. No exagero, paga o preço. Mas outras pessoas, não é nem um exagero, assim. A menor modificação, às vezes é comer comida caseira, mas que não foi você que fez, você vai ao restaurante. Só essa mudança já traz um desconforto muito grande. A pessoa fala, não, mas eu não comi nada que não fosse saudável. Mas só o tempero, dá para dizer que tem pessoas que são mais sensíveis? Dá. Existem várias intolerâncias. Existem doenças realmente, não só sensibilidade, né? Mas existem pessoas que têm patologias, então existem doenças que dão mais problemas de digestão, mais acidez no estômago, dificuldade de contração do esôfago, do estômago. E existe também as intolerâncias, né, alimentares, existem alergias, então não dá para a gente colocar sempre no mesmo pacote todo mundo, meu vizinho come aquilo, o outro, meu tio come e não sente nada, né? Então, sempre quando a gente tenta
fazer uma coisa como se fosse igual para todo mundo não dá muito certo. Então, tem que ser uma avaliação individualizada, entender o que acontece naquele dia a dia de cada pessoa e, sabendo cada pessoa, ver onde que está o problema, né? Por que que tem aquela dificuldade ou não tem. E a grande dificuldade no dia a dia, no nosso o brasileiro, né? Os hábitos, para quem tem azia e quem tem refluxo, ele é muito ingrato com a alimentação do brasileiro, né? Você vê o cafezinho, pão na chapa, o arroz com feijão, né? Então, para quem tem esses sintomas, é muito interessante que eu falo isso para os pacientes no consultório. E eles falam, mas o que eu vou comer, né? Como que eu vou fazer? Aí mas eu você falo. arroz com feijão? Aí eu falo assim que é bom, porque eu sei que você está com hábito, com um vício ali. Você só consegue comer aquelas coisas. E realmente a gente tem uma vasta quantidade de alimentos que você pode substituir e é uma ajuda, né, um tratamento que você precisa ter um nutricionista, ter um médico, às vezes precisa de ajuda até de psicólogo, né? Tem muito quadro de ansiedade, de nervosismo, de estresse mesmo, que interfere muito nesses sintomas, né? E também de uma atividade física, né, que vai ajudar também, né? Até pegando aqui, você falou de doenças, problemas que as pessoas podem ter, que acabam potencializando aí os sintomas e as demandas. Não sei se existe isso, mas popularmente fala-se muito de gastrite nervosa. Você falou de ansiedade, o acompanhamento psicológico integrado ali nesse atendimento multi, né? Então, realmente, faz parte. A pessoa piora quando ela é muito nervosa, muito estressada, pega tudo para ela. Isso pode, sim, trazer mais problemas. Sim, isso não é um mito, isso é uma verdade, né? A gastrite nervosa, ela realmente o estresse, o nervosismo, a ansiedade, ele faz o organismo a secretar mais acidez no estômago, né? Então, eu sempre dou um exemplo. A grande maioria dos pacientes que passam por traumas, tanto trauma psicológico, trauma automóvel, moto, né, e estão dentro de uma internação no hospital, quase todos esses pacientes, 100% ali, eles precisam ter protetores de acidez no estômago, né? Porque senão acaba tendo uma úlcera por essa acidez aumentada, né? Então, isso é verdade, e se a gente não consegue controlar, às vezes a pessoa, nossa, mas eu tirei tudo da alimentação, mas você vai ver a pessoa extremamente ansiosa, fica cronometrando o horário que ela vai tomar a água, o horário que ela vai se alimentar, então ela não consegue controlar essa ansiedade, esse nervosismo, né? Então, isso realmente interfere e o paciente pode fazer úlcera, né? E pode ser uma complicação grave, se não controlar. E olha que curioso, né? Muita gente convive com dor de estômago e não tem acompanhamento médico para isso. Então, como é que você sabe se você precisa fazer, se esses sintomas são suficientes para você ser um candidato a fazer, por exemplo, um exame, uma endoscopia, né? Isso é muito interessante, essa questão, que hoje em dia as pessoas, tá muito fácil ir fazer o exame, né? As pessoas às vezes vão na consulta com um gastro e ele, eu quero o exame. Ela não quer nem entender o que está acontecendo, né? Então, antes de fazer o exame, existem alguns fatores importantes para a gente entender o porquê deve fazer o exame ou não e quem deve fazer, né? Se é uma pessoa jovem, que não tem nenhum problema de saúde e não tem fatores de risco na família, né? Por exemplo, câncer de estômago ou até de intestino, né? A gente falando mais da parte do trato digestivo alto, essa pessoa, ela, muitas das vezes, você já começa o tratamento antes de fazer os exames, né? O exame ele pode, às vezes, mostrar uma alteração que a gente já imagina, mas se a pessoa tem história de câncer na família, se ela tem vômito com sangue, se ela tem dor muito sintomática e alguns outros fatores como anemia, perda de peso, fraqueza, aí você vai, a idade também, a idade acima dos 40, 50 anos, né, já tem alguns fatores de alerta que aí você vai precisar fazer o exame nesses casos. Mas um adolescente, um jovem, tá naquela fase de come fast food, alteração super
ansiedade do dia a dia. Esses pacientes, muitas das vezes, não precisam fazer o exame no primeiro momento, né? É claro que vão ter outras situações que vão ser necessárias fazer. Também a gente excluir outras causas, né? A gente tem que excluir problemas no fígado, problemas no pâncreas, problema no intestino, problemas de ansiedade, de nervosismo, né? Então, nem sempre todo mundo precisa fazer, nos casos mais indicados é necessário. Vamos ver a perguntinha que chegou aqui para nós através do nosso WhatsApp? Vamos colocar na tela e ajudar quem está em casa. Envia a pergunta para nós, Sabrina Nishi, aqui de São Paulo. Boa tarde. É normal sentir uma dor no estômago após comer frutas? Obrigada, Sabrina. Isso é muito interessante, né? Existem frutas realmente que elas têm capacidade de dar mais incômodo, principalmente as frutas ácidas, né? Então eu sempre comento que as frutas ácidas que a gente deve evitar quando está tendo azia, refluxo, quais são as principais para evitar? Laranja, maracujá, abacaxi e limão. Essas 4 principais a gente deve evitar porque a quantidade de acidez nelas são muito grande. Laranja, né? Maracujá, abacaxi e limão. Uma outra coisa que sempre pergunto, que eu achei que fosse ser essa pergunta, as pessoas falam, eu sinto incômodo quando eu tomo água. Será que a água é incômodo, né? Aí eu falo, será que você acha que você está sentindo incômodo por causa da água? Eu vou deixar de tomar água? Não. A pessoa já tem uma inflamação, então muitas vezes, dependendo da fruta que ela está se referindo, se a fruta não é uma fruta ácida, pode ser o fator do hábito dela do dia a dia, os alimentos dela do dia a dia, que já está deixando ali o esôfago, o estômago bastante inflamado e até a água machuca, né? Até o jejum machuca. Então, nem sempre, às vezes, é a fruta, né? Estou dando esse exemplo da água porque, às vezes, ela não é uma fruta ácida que ela está se referindo, né? Agora, você falou de avaliar, né? Se é alguém que tem ali um histórico familiar de câncer de estômago. Ter um histórico familiar, às vezes de duas gerações, 2 situações de câncer de estômago. Isso, claro, o câncer sempre tem um comprometimento genético ali, mas vale fazer exame genético ou, na maioria dos casos, apesar de haver repetição, trata-se do mero caso? Não, se você tiver a disponibilidade de fazer um teste genético, normalmente o teste genético você vai saber o perfil do seu organismo em risco para tudo, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não tem acesso a isso para todo mundo. Não é tão fácil, apesar de hoje em dia estar chegando muito mais hoje acesso nessas grandes redes, nos grandes hospitais aqui em São Paulo. Mas dependendo de algum critério, mesmo não sendo ali no teste genético, se tiver algum fator de risco familiar ou da alimentação, dos hábitos, tem alguns tipos de câncer que eles podem surgir, né? Então te coloca num lugar ali de maior cuidado e um acompanhamento maior. A partir de que idade? Importa em que idade esse familiar teve o diagnóstico do câncer? Importa. Se você tem um familiar que tem um câncer, normalmente o rastreio na família com uns 10 anos antes daquela idade. Então, se você teve um familiar que teve um câncer de estômago com 30 anos, você já tem que rastrear com 20. Se a gente teve com 40, com 30. E aí, acima dessa idade de 40, 45 anos, todo mundo que teve câncer na família tem que ser rastreado, né? Tá. E uma vez por ano fazer o exame ou depende também? Aí vai depender do resultado dos exames. Um exame normal, e a pessoa não tiver nenhum sintoma, aí já pode dar e acompanhamento com um médico, né? Pode já espaçar aí 2 anos, 3 anos, dependendo dos casos. Agora, qual o impacto de tomar esses protetores gástricos? Porque é bem comum, doutor. Tem gente que toma, sim, sempre tem em casa e são remédios que são vendidos, os prazóis principalmente, né? E a pessoa toma assim, de rotina, acorda, toma e segue a vida. Eu sou um grande defensor da medicação quando ela precisa ser feita, né? O grande problema que eu vejo dos prazóis aí as pessoas usam ela como um antiácido. Aí é perigoso, né? Você usar ela sem uma recomendação médica é perigoso. Então, se você tem uma acidez e quer usar um antiácido, use um antiácido. Não use um prazol desse da vida, né? E você usar, então, qual é o risco? Sem indicação médica e de maneira aleatória, um dia eu tomo, outro eu não tomo,
vou tomar um tempo, 10 anos, sem acompanhamento médico, aí está o risco. Mas você tomar o remédio com indicação médica, o médico acompanhando, aumenta a dose, diminui a dose, agora a gente consegue tirar, aí eu sou a favor nessa situação. Então, o grande risco que eu vejo é as pessoas tomarem como qualquer remédio, né? Só que, principalmente o omeprazol, saíram alguns estudos falando, né, de risco de câncer, risco de demência. Então, todos os remédios que são usados de maneira sem a indicação médica, a gente vai acabar arcando com os efeitos colaterais indesejáveis daqueles remédios, né? Os prazóis também têm. E também a gente acaba não ouvindo o nosso corpo, né? Se tem uma coisa que está tão repetida assim, até você toma um dia ou outro, se programa, às vezes não quer ir no PS, vai marcar com o seu médico, mas você tem que ir, porque senão a gente não falou da incidência de câncer aí do aparelho digestivo, mas se a gente não está sentindo sintoma, porque antes mesmo de você ter, você já tomou o remédio, a gente está mascarando uma coisa importante, você perde a chance de diagnosticar precoce e obter a cura, né? E às vezes você até, por exemplo, com os prazóis, você atrapalha a sua digestão. Tem gente que precisa da acidez. Se você toma de maneira descontrolada, você bloqueia completamente a acidez do seu estômago. Aí a pessoa vai começar a ter problema pela falta de acidez. Então aí fica um vício. A pessoa troca um problema lá achando que está melhorando por outro, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo. Você falou que a gente às vezes não ajuda na questão da alimentação do brasileiro, né? Agora, carne, horário da janta, acho que principalmente o jantar, né? Esse horário da última refeição, a quantidade, porque às vezes passou o dia inteiro fora e a janta é a grande refeição ali, né? A proteína que vai ser consumida ali, às vezes uma proteína que é mais pesada. Isso vai saturando também o nosso corpo, exigindo tanto que o organismo vai ficando mais cansado, porque o envelhecimento também vai fazendo que a gente fique menos eficiente na digestão, né? Esses hábitos aí do dia a dia são fundamentais, né? A gente deve se alimentar pequenas porções a cada 2, 3 horas para ter uma melhor digestão dos alimentos, né? A gente deve isso evitando o jejum prolongado, né? Então, a própria acidez do estômago, quem fica muito tempo em jejum, vai prejudicar. Então, comer a cada 2, 3 horas, evitar tomar líquidos durante as refeições, uma meia hora, 1 hora antes, uma meia hora, 1 hora depois. Evitar deitar logo após comer. Dormir com a cabeceira da cama mais erguida, né? Quem tem esses problemas do refluxo. A última refeição deve ser já um lanche, né? E pelo menos 1 hora antes da pessoa ir dormir. Então, o jantar, vamos imaginar, quem dorme 10 horas da noite, a última refeição dela, o jantar, deve ser ali por volta de umas 6, 7 horas, né? E uma ceia ali, um lanche, alguma coisa leve, umas 9 horas antes de dormir às 10, né? Então, a pessoa conseguindo ir se organizando nesses hábitos, às vezes, muitas das vezes, você não precisa nem tomar remédio, né? São realmente hábitos que melhoram e é só você conseguir se adequar para evitar até um exame ou um remédio desnecessário, né? Vamos de perguntinha do público? Vamos saber o que chegou para nós através do WhatsApp, por favor. Pergunta da Paula, de Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Olá, tenho gastrite. A automedicação para dores de estômago pode desenvolver algo pior? Obrigada, Paula. Com certeza. A automedicação, ela pode, que nem a gente estava comentando agora há pouco, ela pode camuflar alguns sintomas, ela pode tratar alguma coisa parcial, né? Então, se você tomar um remédio sem ter indicação, imagina aquela pessoa que está com dor no estômago. A dor no estômago, ela pode ser uma gastrite, uma má digestão, pode ser um câncer no estômago. Se você toma um remédio e não vai procurar um tratamento, às vezes você deixa de tratar uma coisa pior, né? De vários níveis, né? Então, tem que ter cuidado com a automedicação, sim. Hoje a gente fala bastante de gastrite, mas ainda bem, a gente fala bem pouco de úlcera. E décadas atrás, nem tantas, não precisa nem voltar tantas décadas. Mas tinha muito, operava-se. Eu tô com úlcera, vou operar. Falava-se isso, né? Tinha isso. Hoje melhorou muito, né? Muito por conta do acesso, talvez, ao exame, à endoscopia, mas é também porque a medicação é muito eficaz para tratar algo menor, né? Sim. Isso daí que é o grande, que eu falo que eu sou bem favorável aos prazóis, né?
Os médicos que inventaram eles ganharam um prêmio Nobel na medicina quando descobriram, né? Então, realmente, na minha época ali de faculdade, de início da residência, tinha muita úlcera perfurada. Se operava mais úlcera do que vesícula, hérnia, né, na época. Então, hoje em dia, as pessoas têm acesso a qualquer lugar, então não se tem. E outro cuidado muito comum da úlcera é com o uso de anti-inflamatório, né? E hoje em dia tem-se tido mais cuidado com o uso do anti-inflamatório, com protetor gástrico ou sempre após a alimentação, para evitar a úlcera também. Então, quando o médico prescreve um medicamento que é mais forte pra gente, ele já dá um protetor gástrico? Mesmo que você... não, mas eu não costumo sentir dor. Tem que tomar. Porque o remédio pode ferir, é isso? O anti-inflamatório é a principal causa de úlcera do estômago, né? Então, se você tem uma dor no joelho crônico, um uso de anti-inflamatório crônico, no estômago ele é bem ruim para a úlcera, né? Tá, então fazer o tratamento direitinho. Hoje essa abordagem então da gastrite faz a endoscopia, você detecta ali a extensão. A gente costuma fazer também o exame de H. pylori, que eu queria que você comentasse depois no que isso impacta aí da saúde do trato ali digestivo. E depois tem que fazer outro exame após o tratamento da gastrite? Como é isso? A gastrite realmente você vai conseguir ver ela principalmente com a endoscopia, né? Ela é um exame que o médico filma, vê, tira foto, né? Então ela é um exame de imagem e consegue detectar a extensão e o grau. Muitos dos exames de endoscopia, endoscópicos, o médico também consegue fazer biópsia. Então ele consegue ter mais certeza, né? Uma biópsia ela é o padrão ouro dos diagnósticos, né? E além da biópsia, ele consegue também nesse exame endoscópico às vezes fazer algum tratamento. Faz a biópsia da lesão. Se tiver uma lesão, ele pode biopsiar a lesão, ou se for, por exemplo, um pólipo, ele pode tirar. Perfeito. E pólipo é só no intestino? Não, tem pólipo no estômago também, tem pólipo no esôfago, tem pólipo no cárdia, né, que é a transição ali entre o esôfago e o estômago, o local onde o ex-prefeito Bruno Covas teve o câncer, né? Então foi bem nessa parte aí de refluxo, que pode ser detectado com um exame desse e com a biópsia que vai dar para a gente o diagnóstico. Em relação ao H. pylori, antigamente não se tratava como se trata hoje. A indicação hoje em dia é de fazer o tratamento do H. pylori, ele presente, a gente faz a erradicação dele. O H. pylori na nossa população ele é muito frequente, acima de 80% na população está presente e com sintomas e fez o exame está presente, a indicação é de fazer a erradicação dele. Qual é o grande cuidado que tem que ter? As pessoas às vezes elas tratam, têm o cuidado de fazer o exame, mas não têm o cuidado básico de lavar as mãos e lavar os alimentos, né? Levar o alimento à boca, à água. Então a gente tem que ter esse cuidado básico também e não só às vezes ter o risco do exame, do remédio, às vezes trocar de remédio, o remédio que não funciona, o médico que não me deu o remédio certo, né? Então, às vezes, essa parte mais básica é essencial para o tratamento dar certo. O tratamento para o H. pylori é uma combinação de antibiótico, né? Ela é uma combinação normalmente de 1 ou 2 antibióticos com um desses prazóis. Aí vai variar muito das comorbidades e alergias que os pacientes vão ter. E as resistências e tratamentos anteriores, né? Legal. Agora, o refluxo, essa pergunta chega sempre aqui. Quem tem refluxo e aí tem, então, toda essa mucosa, às vezes até o otorrino que faz o diagnóstico, porque até o nariz está machucado, né? Isso pode provocar câncer? A pergunta que sempre chega aqui. Então, de tantos anos com essa exposição, e a gente se acostuma com tudo, né? Até com uma vida ruim, a gente se acostuma. Sim. Isso pode levar a uma lesão de câncer, doutor? O principal risco do refluxo é o esôfago. Então, o que é o refluxo, né? Normalmente as pessoas têm um refluxo que ele é fisiológico, ele é normal. Todo mundo tem um pouquinho de passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. O problema é quando sai do normal. Então, existem algumas situações, como a própria que a gente falou, os hábitos, os alimentos, e com o passar do tempo, as pessoas podem começar a ter problema na contração do esôfago, no relaxamento dos esfíncteres, né, dos músculos que deixam o alimento voltar.
E quanto mais tempo e mais acidez e fica tendo maior agressão no esôfago, pode ter realmente uma mudança definitiva ali das células do esôfago, né? Ou do estômago também. E essa mudança a gente chama de displasia e metaplasia. Quando acontece essa mudança, e essa mudança foi diagnosticada por biópsia, teoricamente ela pode ser irreversível. E aí ela pode, nessa mudança, vir uma célula maligna também, um câncer, por exemplo, do esôfago. Então, esse tratamento, o refluxo, ele tem que ter bem cuidado, porque ele realmente pode virar uma coisa pior. Tem tratamento medicamentoso, mas sozinho não vai ser 100% eficaz, né? Tem tratamento medicamentoso, que ele é associado com os hábitos do dia a dia, mudança, tá. alimentação, atividade física, perda de peso. E tem alguns casos mais avançados que a gente precisa bloquear de qualquer jeito e às vezes a cirurgia é indicada também. Cirurgia do refluxo, né? Então tem algumas situações que a cirurgia ela é bem indicada para a pessoa não evoluir para um câncer de esôfago, né? Então, e precisa ser avaliado o esôfago, a acidez do estômago, com exames também mais específicos que vai indicar se esse paciente vai ter benefício e se esse paciente pode fazer essa cirurgia de refluxo também ou não. Paciente bariátrico tem mais ou menos chance ou risco de ter o que a gente está conversando aqui hoje? Essa é uma boa pergunta. Dependendo da cirurgia que esse paciente bariátrico fez. Tem alguns tipos de cirurgias bariátricas que tratam o refluxo, e tem algumas cirurgias de bariátrica que elas pioram o refluxo. Então depende do antecedente que esse paciente fez e a cirurgia que ele fez. Em geral, a cirurgia bariátrica, o paciente perdendo peso, ele acompanhando de uma maneira multidisciplinar, ele vai melhorar do refluxo, em geral. Legal. Vou deixar aqui os contatos, doutor. Lá no Instagram é @dr.lucasnassif_gastrocirurgia. Vou repetir. @dr.lucasnassif_gastrocirurgia lá no Instagram, perfil do doutor. Tem também o site, que é lucasnassif.com. Doutor, não dá tempo da gente falar tudo, né? E é tão importante ter o trato gastrointestinal íntegro, saudável. A gente tem os exames que, quando são necessários, os médicos pedem, mas para isso tem que ter acompanhamento, né? Sim, com certeza. E a gente, são coisas do dia a dia, né, que a gente tem que melhorar. E uma coisa que a gente não falou, o café. O café é fundamental a gente evitar, né, nesse assunto. E quase que eu deixei sem falar. Por causa da cafeína? Por causa da cafeína e da acidez também do café, tanto da xantina quanto da acidez. Uma pergunta muito comum, as pessoas, posso usar o descafeinado? Ele também é ruim para quem tem problema de azia e de refluxo, né? Volta pra gente falar mais, por favor. Volte. Combinado. Obrigada por ter vindo, viu? A gente vai pro intervalo. No próximo bloco, o assunto é acupuntura para o tratamento da fibromialgia. Tô te esperando. Até já. O Consulta ao Doutor está de volta nesse bloco para falar de acupuntura no tratamento da fibromialgia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Alexandre Massal, médico acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutor, faz tanto tempo que eu não te entrevisto. Obrigada por ter vindo, uma alegria, uma satisfação. Agora na Casa Nova. Pois é, a última vez foi na casa, que é aqui perto, né, também, Isso, né? Pertinho. Isso. Que bom que você está aqui. A gente sempre tem dúvidas e muita curiosidade sobre o tratamento através da acupuntura, né? Até não é a primeira vez que eu falo isso, também não vai ser a última. Falar da importância, né, de colocar a acupuntura como um tratamento a ser considerado, assim, sempre, né? E assim, através disso também conseguir os melhores resultados, porque hoje o nosso tema aqui é acupuntura para a melhora aí das dores da fibromialgia. Quem sofre com fibromialgia relata, e eu recebo vários relatos aqui, muitas dores, uma sensibilidade muito grande ao toque, então algo que mexe muito com o dia a dia, a qualidade mesmo de vida.
Sim, a fibromialgia é uma dor crônica, né? Então, a paciente muitas vezes sente dor espalhada no corpo, é seguido também por fadiga, muitas vezes tem insônia. Então, ela acaba procurando vários especialistas, vários profissionais para tentar suavizar a dor, né? E você percebe que, na verdade, são sintomas que vão se cronificando. Inclusive, o diagnóstico é clínico, né? Não existe um exame que você vai fazer específico para dar fibromialgia, mas a gente vai fazendo por exclusão. Então, depois que o paciente faz um monte de exames e você vai perceber que os exames realmente dão normais, a gente meio que dá o diagnóstico de fibromialgia, né? Então, que seria, na verdade, dores musculares. Então, o paciente tem dor e o limiar de dor desse paciente é menor. Então, muitas vezes, só o fato do paciente pentear o cabelo, ele já sente dor, né? E seguido de uma fadiga muito intensa, não dorme bem, mexe com a parte emocional, porque o paciente não consegue muitas vezes ter uma vida, uma qualidade de vida boa, quando sofrendo as dores crônicas. Você falou do limiar de dor, que já são pacientes que têm um limiar de dor já menor, né? Então já sofrem mais com dores naturalmente, mesmo sem pensar na fibromialgia. Através da acupuntura dá para trabalhar isso também? Porque eu sei que tem alternativa medicamentosa. Sim. Tem remédio que pode ajudar a pessoa a garantir ali subir um pouquinho nessa questão no parâmetro, ali, o limiar de dor. Mas a acupuntura entra muito como esse auxílio. Alguém que já toma muito remédio não quer tomar outro remédio. Ele quer algo que possa complementar o que ele já faz e que ele consiga ter um ganho. Dá para melhorar essa questão do limiar de dor? Sim, você vai perceber que a acupuntura hoje é uma indicação não farmacológica para o tratamento da dor. Então, muitas vezes a gente usa como tratamento multiprofissional, né? E a gente acrescenta. Então, aquele paciente que já está usando antidepressivo, analgésico já cronicamente, e você quer diminuir a quantidade de medicamentos. Então, a acupuntura ela entra nesse aspecto de tratamento, que a gente fala até integrativo, né, hoje na medicina, e que você reduz muito a quantidade de medicamentos quando você acrescenta a acupuntura junto. Tá. Qual que é a ideia? Como é que o paciente te procura? Ele te procura no momento do diagnóstico. Você falou que é um diagnóstico clínico, né? Então vai excluindo outras doenças. Quando já excluiu tudo, você fala, então pode ser fibromialgia, né? E o paciente vai para casa com esse diagnóstico. Ele te busca num começo normalmente, às vezes até sem o nome ainda da doença, não bateu o martelo do diagnóstico, ainda está na investigação, mas ele tem muitas dores, ou ele já te procura calejado de um tratamento que não deu certo? Olha, tem os 3 tipos, né? Tem aquele paciente que é mais atento e muitas vezes já procura logo de início a acupuntura, que já conhece, né? E aquele paciente que deixa a acupuntura como último recurso, geralmente são aqueles pacientes que não conhecia ou desconhecia que existia acupuntura. Então, por exemplo, no Hospital do Servidor Público Estadual, que eu coordenava o ambulatório, era muito comum, às vezes, o paciente chegar para a gente e falar, olha, a acupuntura vai ser a última esperança, porque eu já fiz tratamento de vários medicamentos, fiz um monte de sessões de fisioterapia e aí mandaram eu fazer a acupuntura. Então, a acupuntura acabava sendo, nesse momento, a última, digamos, a luz no fio noturno, né? Mas hoje, com a expansão da acupuntura como uma especialidade, você vê hoje as pessoas já procurando logo no início. Então, eu tenho pacientes que já são mais antigos, que qualquer dor inicial que ele começa a sentir, ele já procura acupuntura, né? Então, isso é uma coisa boa, porque quando você começa o tratamento logo no início, o resultado é muito melhor. Legal. E essas dores, então vou dar o exemplo aqui do diagnóstico da fibromialgia, porque é o nosso tema. Mas não mexe só com a questão física. Então, são pacientes que estão mais inclinados a um quadro depressivo. E aí existe uma relação tanto anterior à doença e posterior a ela, né? Então, tem algumas linhas aí de pensamento. Ansiedade, porque imagina, alguém que sofre com muitas dores, você tem medo de fazer qualquer coisa. A ansiedade toma conta ali, né? Qualquer manobra, qualquer outra alternativa buscada ali pode provocar, provocar essas dores. Então, a questão da saúde mental também pode ficar bem comprometida. Com certeza, você vai perceber que a dor,
ela acaba sendo um fator importante que mexe com a parte emocional. Inclusive, muitos tratamentos hoje, quando a gente faz, principalmente para dor crônica, a gente utiliza antidepressivos, né? E hoje nós temos antidepressivos que agem tanto na questão da depressão quanto no sítio da dor, que a gente chama de duais, né? Ou seja, eles têm dupla ações medicamentosas. E você vai perceber que muitos pacientes respondem muito bem com esse tipo de medicamento. E a acupuntura, ela também age nesses dois sítios. Você vai perceber que quando você introduz a agulha, você também libera endorfinas, que diminui a dor, e você também regula essa parte emocional, principalmente a questão da ansiedade, depressão. Hoje os pacientes também acabam tendo síndrome do pânico também, né? Você começa a surgir essa tensão do trabalho, essa questão da ansiedade, cobrança, preocupações, tudo isso vão se somando no emocional e que vai desequilibrando todo o nosso sistema. Tá. E aí, a acupuntura é feita através de agulhas? Sim. E onde são esses pontos para tratar essas dores crônicas? Como que isso é feito, doutor? Pois é. São tão fininhas, né? Assim, são tão miúdas, mas por ser agulha, você sabe, né? Pode causar alguma estranheza. Muitas pessoas vêm com muito medo de agulha, né? E você vai perceber que a espessura de uma agulha, ela é quase de um tamanho de um fio de cabelo. Uhum. Ou seja, ela é 0,20 por 30, por exemplo, ó, tá vendo? Ela é muito fina, deixa eu ver se eu consigo colocar. O que a gente consegue ver mais é a haste, né? Então, um amparo aqui na mão, aqui talvez. A gente vai chegar, talvez a gente vai chegar. Ela é bem chegar fininha. E eles têm uma técnica, olha só, eles têm uma técnica. Ele é bem fininho. Que realmente não dói nada. E parecido quase a espessura de um fio de cabelo. E você vai ter a acupuntura que a gente chama de sistêmico, que a gente coloca a agulha no corpo. Tá. E nós temos também o que a gente chama de microsistemas, tá? O microsistema você pode fazer auricular e podemos fazer, por exemplo, na craniopuntura, né? Então aqui tem um exemplo de uma craniopuntura. Essa daqui é uma craniopuntura japonesa, na qual eu coloco os pontos na cabeça toda. Mesmo com os cabelos? Mesmo com o cabelo, tanto na parte frontal e na parte occipital. Tá. E tenho também, por exemplo, aqui um esquema de aurículo, que esse aqui é para aula, né? Então uma orelha bem grandona. Tá. E a ideia aqui é que aqui representa a cabeça e aqui o corpo todo. A imagem que quem idealizou o aurículo é como se aqui tivesse um feto invertido. Tá? E aí você vai perceber que aqui estão os órgãos, aqui é a cabeça, tudo isso demonstra a localização desses pontos. Tá. Okay? Quem vai eleger o que vai ser feito? Então, aí vai da experiência de cada profissional que vai aplicar. Tem pacientes que respondem muito bem com a acupuntura sistêmica, tem pacientes que preferem a microsistema e às vezes a gente mistura vários tipos de técnicas para poder fazer o estímulo adequado e a melhor redução de dor do paciente. O estímulo, ele acontece somente durante a sessão? Então, quando a gente coloca as agulhas, o paciente vai ficar em torno de 20 minutos a 30 minutos, de preferência num ambiente bem relaxado, né, sem incômodo, é onde a gente pede para o paciente desligar o celular, sair do mundo do estresse. Você pode deixar ele estimulando com o aurículo, né, então você pode usar são esferas de cristais ou até semente de mostarda e você deixar fixo na orelha. E com isso o paciente, de tempos em tempos, ele vai pressionando e massageando o ponto, tá? E você pode, durante o estímulo da sessão de acupuntura, usar mais dois tipos de estímulos. Um é a moxa, que está aqui, que é um bastão de artemisia, que é uma erva, né, que pode ser, ou de carvão. E você vai aquecer o ponto que você precisa, ideal para você estimular e diminuir os sintomas da dor, estimular o ponto de acupuntura, tá? E a outra maneira que você pode fazer, que está ficando muito famoso, principalmente nos atletas, é o uso da ventosa, né? Então, a ventosa terapia é uma terapia que você utiliza um copinho, esse copinho você tira o ar no local e aí ele fixa a ventosa no ponto de acupuntura, né? Essas marcas hoje vocês estão vendo muito nos atletas. Então, quando você olha um atleta hoje de vôlei, de natação,
mesa de futebol, você vai ver algumas bolas meio arroxeadas nas costas ou na lombar. Tudo isso são tratamentos de ventosa, né? Eu falo que depois que passou as Olimpíadas, que foi aqui no Brasil, com aquele nadador Michael Phelps, que apareceu com as imagens, com as bolas roxas no corpo, facilitou muito a utilização de ventosa no consultório, né? Porque antigamente os pacientes ficavam com receio de usar, porque ficava aquelas marcas, e hoje os pacientes pedem para fazer. Então é interessante. Então, você complementa, na verdade. Você Isso, daí tudo é complemento das agulhas. Tá. A moxa não traz um desconforto. Não, pelo contrário. A moxa, ela traz um calor no ponto de acupuntura. Do bem. Sim. Vai pro bem. Mas não são para todos os pacientes. Tem indicação. Tem indicação. Então, por exemplo, tem pacientes que, por si só, já são muito calorentos. Tá, então não Então, se você vai usar a moxa, ele não vai se sentir bem. Mas aquele paciente que tem pés frios, mãos frias, tem aversão ao frio, você vai ver que aquele paciente que sempre está preferindo ir para o Nordeste do que para esquiar, esse é ótimo para fazer a moxa. Então, é individual. Sim, Também individual. tem uma questão da preferência da pessoa para ver se vai usar. Na verdade, o profissional que vai aplicar vai ter que saber se pode ou não e qual método que ele vai usar. Perfeito. Agora, com que frequência você recomenda que se faça? E aqui nós estamos falando de fibromialgia, então a gente sabe que não tem cura, pelo menos por enquanto. Não se fala em cura da doença, mas se fala hoje num conforto, né? Em ter a doença ali mais estabilizada, em não sentir tanto esses efeitos deletérios, né? Essas dores, a insônia, depressão, enfim. Com que frequência você quer ver teu paciente? Quem é que... É você que estabelece isso? Ou se ele sente a necessidade, ele também pode buscar a maior frequência? Então, o que a gente recomenda, que é o ideal, é que comece o tratamento pelo menos 2 vezes por semana, porque o próprio paciente fala assim, nossa, eu fiz acupuntura e fiquei bem. Só que depois de uns 2 dias, a dor começou a querer voltar. Quando você refaz a sessão, você vai perceber que o tratamento se torna mais efetivo. Então, normalmente a gente propõe a fazer entre 1 mês a 2 meses, 2 vezes por semana, que vai dar em torno de umas 8 sessões, mais ou menos, e depois passa por 1 vez por semana. E muitas vezes o paciente se sente tão bem que ele não quer ter alta, porque é uma maneira que ele consegue melhorar a qualidade de vida, começa a dormir melhor, diminui a questão da ansiedade, e quando você baixa o limiar da dor em relação a sentir a dor, né, a gente fala, o paciente fala assim, eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas diárias, e com isso a gente fala que a acupuntura pode ser sim um tratamento de manutenção. Tá, então também pode lançar a mão da acupuntura como manutenção. Você percebe uma vontade, uma ansiedade às vezes do paciente de fazer redução de remédios, e aí pode ser possível fazer isso quando ele se compromete e ele também recebe, às vezes o reumatologista dele acompanha essa evolução, porque a conversa também acho que é muito próxima e fala, não, então tá, vamos fazer um teste, você se compromete a fazer lá e a gente tenta fazer a redução medicamentosa aqui. Sim, sempre a gente faz isso, inclusive, por exemplo, pacientes que estão em acompanhamento ou com psiquiatra ou reumatologista, mesmo o pessoal do grupo da dor, que muitas vezes o pessoal também manda os pacientes para a questão da acupuntura, essa redução é feita em conjunto, tá certo? A gente nunca deixa falar, pare de tomar totalmente o remédio, que só vai fazer acupuntura, mas você consegue ir diminuindo e você vai também diminuindo a potência do medicamento que ele está usando. Então, por exemplo, antes ele precisava de um tramal, um tramadol, sabe, para poder diminuir a dor, e você começa com uma novalgina, uma dipirona, já controlar a dor. Isso já é sucesso por si só do tratamento, né? Porque precisar de remédios muito fortes para o dia a dia, imagina, isso é muito ruim, né? A gente tem que lançar a mão desses remédios mais fortes quando a gente tem eventos mais importantes, né? E você vai perceber que o quadro da fibromialgia, muitos medicamentos, elas não respondem, mesmo que você tendo muita dor, porque o mecanismo de ação da dor, elas são multifatoriais, então você precisa agir em vários sítios para poder reduzir essa dor. Tá. Na parte corporal,
faz para dor? Então, tô com muita dor na coluna, por exemplo. Aplica na coluna? Sim, você pode aplicar na coluna, mas você tem pontos à distância que você também pode fazer o tratamento. E por isso que muitas vezes o início de um tratamento com acupuntura nem sempre é no local da dor, tá certo? Quando você vai usar, por exemplo, a craniopuntura, você vai pôr pontos na cabeça e você consegue tratar na cabeça dor no pé, por exemplo, ou dor no joelho. Então você não precisa colocar o ponto necessariamente no local da dor. Tá. São pontos também que você determina, escolhe do Para usar a ventosa? A ventosa, isso. A ventosa também são específicos, principalmente em áreas onde nós temos uma área maior, área muscular, né? Que você consegue fixar melhor a ventosa. E tem essa ventosa aqui que eu não mostrei, que é a de vidro, que é a mais antiga, né? Porque o objetivo da ventosa é criar uma pressão negativa no local e você vai perceber que a pele vai ficar mais puxada, vai ficar baulada, né? Então, antigamente se usava muito fogo, então coloca fogo aqui dentro, ela queima, por isso você tem que tomar cuidado para colocar. O fogo queimando, você vira na pele. Ele vai consumir o ar aqui dentro e a pele puxa, vira uma pressão negativa. Ah, legal. Tá? E é engraçado que quando você pega pacientes, às vezes, de origem grega, pacientes mesmo na Itália, outro dia eu estou atendendo uma paciente que é da Turquia. Aí ela falou assim para mim, nossa, minha avó fazia isso aqui em casa, né? Isso era uma coisa, terapia muito antiga. Eles pegavam os copinhos, colocavam fogo e colocavam nas costas. Legal. O que você percebe com relação à faixa etária dos seus pacientes? Os mais velhos costumam ser mais ou menos resistentes a dar início ao tratamento de acupuntura? Isso aí não interfere em nada com relação à idade? Eles às vezes, tão calejados de fazer outros tratamentos e querendo mais melhora que eles se jogam? Primeiro que o público maior são mulheres. Então, as mulheres meio que procuram mais fácil esse tipo de terapêutica. Para o homem ir, geralmente foi pressão feminina. Uma mulher que levou. Em relação à idade, as crianças ou adolescentes têm um pouquinho de medo por ser agulhas. Mas quando você consegue mostrar para o paciente que praticamente é indolor a aplicação da agulha, esse paciente aceita muito bem, mesmo criança. Tá? A faixa etária média são pessoas acima de 35, 40 anos que começam a fazer acupuntura. Mas você vai perceber que tem de todas as idades, porque pode ser desde o tratamento de dor, pode ser também para uma dor pélvica, que eu vi que teve a questão da questão passada, pode ser também para fertilidade, então hoje você tem muitas mulheres também procurando essa questão para poder engravidar com a acupuntura, né? Porque a gente fala que hoje as mulheres estão ficando mais velhas para poder engravidar e com isso acabam tendo mais dificuldades. E às vezes a alteração ela não é nem anatômica, e sim no equilíbrio interno do corpo. E é onde entra a acupuntura. Esse é o pensamento da acupuntura, que o corpo encontre esse equilíbrio. Sim. Então, na verdade, claro que usando o exemplo da fibromialgia, a gente está falando de uma doença que até o presente momento não tem cura, então vai precisar do tratamento aí mais alongado. Mas, na verdade, a ideia é que o corpo encontre esse equilíbrio. É que a gente que tudo desequilibra o corpo, né? O estresse, acho que até a própria questão ambiental também, né? Mas você vai perceber que uma paciente fibromiálgica, você vai perceber que a maior parte dos pacientes são mulheres. Sim. Nós temos uma porcentagem muito baixa homens. É verdade. Ok? E uma característica interessante desse paciente fibromiálgico, que são pessoas que são extremamente perfeccionistas, gostam de muita cobrança, assim, ela se cobra muito, né? E acaba não tendo um comportamento que consegue delegar as coisas. E você tem que começar a mostrar isso para o paciente. Falar, nem sempre precisa ser 100%. Você pode fazer uma coisa um pouquinho menos, né? Às vezes um 98% de um paciente fibromiálgico equivale a 110% para muitas pessoas. É verdade. E aí você tem que mostrar um pouco esse lado para o paciente tirar essa tensão. Porque ele já vai dormindo tenso, aí não dorme, tá certo? Acorda ansioso, tenso, e aí vem a dor aparece.
acomete mais as mulheres. E as mulheres, graças a Deus, procuram mais o auxílio médico, né? Estão mais abertas, a gente já tá mais acostumado com tratamento invasivo, né? A gente tá mais acostumado. Então, a acupuntura é moleza pra gente, porque realmente não dói nada, né? Agulha fininha ali, tudo com um profissional adequado, é tudo pro melhor, né? Porque acho que vale ressaltar que fazendo da maneira certa traz resultado positivo, Sim. mas em mãos erradas você pode causar um problemão, né? Sim, na verdade, qualquer procedimento que você vai ter que fazer. E a acupuntura realmente tem um lado invasivo. Então, se o profissional não souber os órgãos, por exemplo, que vai estar colocando, que fica, por exemplo, puncionar no tórax Pode perto do pulmão, né? pode criar um pneumotórax. E isso é uma das coisas que pode acontecer, infelizmente. Doutor, você volta, né? Vou deixar sempre que a seus gente contatos aqui. Venha, não demore tanto a voltar, que a gente faz tempo que eu não te entrevistava, né? @cma.sp, @cma.sp. Tem o telefone que é 11 3384 4570. 11 3384 4570. Obrigada, doutor. Imagina. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.